que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre por que o mercado de mentorias está sob forte ameaça, tá? Qual que é a próxima grande onda desse mercado, para onde o mercado está indo. Eu vou compartilhar com vocês coisas que eu nunca falei publicamente antes, nem mesmo para o High Circle. Vou falar muito profundamente sobre isso nos próximos 3 dias com minha turma, mas pensando em termos de cara, conteúdo gratuito na internet, eu nunca falei sobre isso. E eu tô decidindo fazer, diferente de como eu fiz no passado, todos os meus próximos movimentos, não mais top-down. Parte relevante dos movimentos, principalmente movimentos de método. Durante meus últimos anos, nos últimos 5, 6 anos no mercado, eu fui indo numa estratégia top-down, ou seja, somente os meus clientes que mais me pagavam tinham acesso às coisas, estratégias, eles faziam, eles ganhavam muito dinheiro e depois a massa tinha acesso. Eu estou pivotando isso porque eu acredito que eu entendi que eu preciso acordar fundadores. Esse é meu propósito. Eu preciso tirar vocês desse jogo que vocês estão jogando, levar vocês para um próximo nível de jogo, que é o jogo que o High Founder joga. A nossa tribo joga um jogo muito alto e todos eles estão operando sobre essa visão que eu vou compartilhar com você para não apenas sobreviver nessa nova fase do mercado, mas prosperar e colocar muito, muito, muito lucro líquido, muito dividendo, muito fluxo de caixa livre para dentro, com margem alta, escala, recorrência, churn baixo, LTV alto. Cara, é possível. É possível. Eu vou mostrar aqui. E assim como foi em 2022, quando eu trouxe para o Brasil o High Ticket no Perpétuo, eu acredito fortemente que os early adopters do High Ticket as a Service em 2025 vão ser os próximos multimilionários desse mercado. Eu acredito muito. Assim como eu formei uma legião de multimilionários, mais de 300 high founders formados com a metodologia do High Ticket no Perpétuo nos últimos 5 anos, que é uma metodologia que massivamente levou o mercado a vender mentorias e trouxe esse mercado de mentorias e popularizou e normalizou mentorias no Brasil. Eu acredito que o movimento do High Ticket as a Service em 2025 vai fazer exatamente isso de novo, num novo momento, numa nova estrutura com muito mais lucro, muito mais resultado líquido, muito mais dividendo no bolso dos sócios e com certeza muito mais prosperidade. Mesmo que, mesmo que, olhando para qualquer lugar da sua janela, você só veja caos. É isso que você vai ver nos próximos anos no mercado. Você vai olhar pela janela, você vai ver caos. Você vai ver pessoas perdendo emprego, você vai ver empresas quebrando, você vai ver infoprodutores saindo do mercado, você vai ver, cara, pessoas que estavam no Instagram voando, sumindo. Você vai ver marcas gigantes indo a zero. Você vai ver várias das locadoras sendo quebradas pela Netflix. Só que você vai ver isso em grande massa. E você vai ver isso do nada, da noite pro dia. E você vai se ver não do lado de fora do sistema, você vai se ver dentro desse sistema sendo impactado e sofrendo por isso. E isso não vai demorar, turma. Você precisa entender o que eu estou falando. Passar os próximos minutos comigo aqui, vai possibilitar com que você coloque uma cadeira de. Quase que você sente na cadeira do cinema e assista o mercado. Eu quero que você fuja do criativo que você que tem que gravar quando sai daqui, da reunião que você teve mais cedo, do cliente que está para fechar, do follow-up, do teu time mandando mensagem. Esquece. Do lançamento, esquece. Da mentoria que você tem que. Esquece. Esquece. Eu quero te convidar para literalmente sentar na poltrona do cinema e assistir o mercado por outra ótica, ok? O que eu vou apresentar aqui para vocês tem um mix de visão de mundo e crenças muito profundas minhas, Henrique Marinho. Tem dados, estudos científicos, artigo, case, método, teste, processo em larga escala. E tem aplicabilidade prática para você sair daqui mudando ponteiro. Mudando ponteiro. Ok? Então, essa aula que eu vou entregar aqui para você, ela tem essas três coisas.
ela tem minha visão de mundo mais genuína e preocupada possível com os fundadores de empresas no Brasil. A gente tem método, case, artigo, dado, escala, teste, processo, inteligência e aplicabilidade prática. Essa é a minha proposta de valor para a aula de hoje. Eu prometo que vai valer muito a pena você ficar até o final e eu te convido a sentar aí da cadeira do cinema e assistir o mercado sobre uma outra ótica. Sai da operação, tira o chapéu aqui, ó, tira o chapéu. Tira o chapéu de operador e bota o chapéu de telespectador do seu negócio como um grão de areia num grande mercado que está se movendo completamente, que se você não olhar de fora, você vai ser empurrado pelo vento que talvez não esteja levando as areias para um lugar bom. Talvez o vento está empurrando para um lugar diferente, que talvez, entendendo o que eu vou te mostrar, você decida sair dessa ventania e ficar, talvez ir para outro lado da ventania. Talvez sair do vento. É isso que eu quero mostrar para você nessa aula. Combinado? Hoje, oficialmente, a gente decreta, cara, o fim das mentorias. Então, todo mundo que está te ensinando a viver de mentoria, na realidade, está te ensinando a morrer de mentorias. Se você viver de mentorias, você vai morrer de mentorias. Porque o High Ticket as a Service é o único caminho que a gente tem para se livrar dessa parada, na minha concepção, ok? Na minha análise, na minha opinião. Eu falei, vou dar minha visão de mundo. E vou traduzir num plano. Se você quiser implementar, a responsabilidade é completamente sua, ok? Basicamente, hoje, seu faturamento deve ser algo em torno de múltiplos 6, 7, 8 dígitos e tem uma margem de lucro que não te orgulha. Você provavelmente vive numa pressão constante de encontrar o seu próximo cliente para pagar as contas do mês. Você sente que construiu uma empresa complexa que te entrega mais ansiedade do que dividendo e que no final basicamente vende o seu tempo em mais escala e você no final é um autônomo mais rico e a comoditizou todo o teu negócio. Então, o seu modelo de negócio hoje ele é obsoleto. Então, além do seu negócio ser terrível, ele está obsoleto. Ou seja, seu negócio ele é ruim, ele tem uma margem baixa, ele tem uma retenção baixa, ele tem números de negócio ruins, ele tem um churn alto, ele tem um LTV baixo, ele tem um CAC alto, ele tem números de high profit ruins. High Profit é a nossa metodologia, que está acima do High Ticket as a Service, eu vou explicar isso para vocês. Mas o seu negócio é ruim e ele ainda é uma commodity. Ele é tão ruim que as pessoas podem hoje ter acesso a ele por R$ 99 por mês. Ou seja, você precisa ter um negócio bom. O seu negócio ainda é ruim. Para construir um negócio bom, você precisa desse modelo de High Ticket as a Service. E aí você vai ter um mapa para construir um negócio baseado em três pilares. Primeiro, receita previsível mensal chamada Month Recurrent Revenue, MRR, ok? Lucro que escala, blindado contra concorrência e AI. O que que é o High Ticket as a Service? O High Ticket as a Service, ele é o modelo de negócios utilizado pelo High Founder. E esse modelo de negócios, que é utilizado pelo High Founder, que é um fundador de uma empresa de muito lucro, muita escala, muita prosperidade, essa empresa ela é gerida e ela tem uma visão e esse fundador ele opera com a filosofia do High Profit. Então, High Profit ele é uma visão de mundo, uma filosofia e um método macro de negócios. Dentro dos 6 mecanismos do High Profit, um deles é o High Ticket as a Service, que é o modelo de negócio do High Founder. Então, o modelo de negócio que o High Founder usa para ser muito rico e ter uma vida leve, que é o que eu chamo de high life, ou seja, vida leve com lucro pesado. É um movimento que minha mãe tem tatuado no braço há mais de 2 anos. Eu falo sobre isso pra caralho, que é vida leve com lucro pesado. O High Founder, ele atinge isso porque o modelo de negócio dele é High Ticket as a Service. E ele opera esse negócio utilizando o High Profit como um método. O High Profit, ele é um livro que inclusive eu vou lançar depois de amanhã. Eu escolhi Gramado para ser o lugar de pré-lançamento desse livro.
Mas o que que eu tô falando aqui para vocês aqui? Esses caras todos aqui, eles operam usando High Ticket as a Service como modelo de negócio. Eles operam com a gestão do High Profit, que é o que está nesse livro, que é o que eu vou entregar para esses membros. E eles, por isso, vivem a famosa High Life, que é a vida leve com lucro pesado. É isso que você precisa entender. Então, o High Ticket as a Service é muito poderoso. Foi pivotando o meu modelo do ano passado para esse ano que eu mudei completamente o meu negócio. Porque mesmo tendo um negócio de muito sucesso no ano passado, era um negócio que sangrava. Então, a Highscale, que é a minha primeira empresa, a primeira empresa que eu fundei dentro desse mercado de ensinar digital, né? Então, foi, sei lá, a sétima empresa da minha vida, empreendo desde os 12 anos, mas foi a empresa que eu fundei com 15 anos no quarto casa dos meus pais. Eu tenho 21 hoje, então vou fazer 6 anos. E a Highscale, ela faturou 50 mil no primeiro ano, 500 mil no segundo ano, 5 milhões no terceiro ano, 15 milhões no quarto ano. No quinto ano, que a gente estava prestes a voar, faturar 30, a gente tomou um tombo do mercado. A gente tomou um tombo completo, que eu aprofundei essa história num documentário. Alguém viu esse documentário? Comenta aí se você viu esse documentário. Mas eu aprofundei essa história no documentário. Mas em resumo, a minha empresa ela sangrou completamente no passado, mesmo sendo uma empresa de sucesso nesse mercado. A empresa faturava 8 dígitos, ok? A gente teve 1,5 milhão de reais de prejuízo, mesmo faturando 13 milhões de reais no ano. A gente teve um custo de 1 milhão por mês na média do ano. Eu estava pagando para ter cliente e a complexidade desse negócio sufocava o lucro. Então, eu tinha um faturamento bruto gigantesco, mas o lucro no bolso do High Founder, que sou eu, era muito pouco. E foi nessa dor que a virada aconteceu. A solução não estava em vender mais, mas estava em vender diferente. E aí é assim que eu fiz o fim da venda pontual e comecei no meu negócio o começo do o Everything as a Service. Eu comecei a aplicar essa tese do Everything as a Service, da transformação as a Service, com todos os meus clientes no começo desse ano. E desde que eu comecei a fazer isso, a minha empresa começou a ter números incríveis. E hoje a minha receita recorrente de pós-venda ela é muito maior do que a minha receita. Muito maior não, vai. Mas ela é metade metade a minha receita de novos clientes. E eu já vou falar sobre isso aqui, mas só para dar um pouco mais de contexto nesse sentido da história, o que aconteceu? É, A minha empresa quase quebrou no passado, turma. A gente teve mais de 1 milhão de reais de prejuízo. E isso aconteceu mesmo que a gente faturasse 13 milhões de reais, porque a gente tinha um grande balde furado no nosso negócio, porque o nosso negócio era um negócio de mentorias. E esse negócio de mentorias ele é um negócio que tem números de produto ruins na escala. E eu só descobri isso como? Na escala. Depois de ter centenas de clientes que eu descobri que esse negócio era ruim na escala. Por quê? Porque era um negócio que tinha. eh, Era um negócio que tinha churn muito alto, ou seja, os clientes não continuavam. Era um negócio que tinha engajamento baixo, os clientes não usavam recorrentemente, não tinha impacto recorrente. Era um negócio que tinha LTV baixo, ou seja, e era um negócio que no final do dia não resolvia o problema do meu cliente. Não resolvia resolvia uma parte do problema do meu cliente. E eu ganhava uma parte do lucro. E quando eu entendi que para ganhar muito mais dinheiro eu preciso resolver muito mais problema, foi aí que eu comecei a criar o Everything as a Service. Foi aí que eu comecei a criar o High Ticket as a Service. Foi quando eu desci para a cadeira de CEO da minha empresa. Eu tinha uma empresa com 45 funcionários. Eu tinha uma camada de diretoria e gestão que custava só isso, 200, só ela, 200 mil reais. Eu tinha uma CEO, 9 heads. Salário médio dos heads, mais de 15, 20 mil reais. Tinha uma turma muito foda aqui. Tinha gente ex-Nubank, ex-Médios. Ainda tem uma turma muito foda na Rescale, mas o ponto era um time muito grande, uma estrutura muito complexa. A gente gastava 1 milhão por mês. Meu CAC estourou, meu LTV caiu, meu churn. Eu apanhei em todos os números de negócio quando eu fui escalar um modelo que era ruim. Então, eu fui escalando o meu negócio de 50, 500, 5, 15 milhões no ano somente com vendas. Só que, cara, depois que seu negócio tem 4, 5 anos, principalmente no mercado pequeno, você para de ter essa tração de vendas. Então, no final, todo mundo já me conhecia, todo mundo já tinha me comprado, todo mundo que já era daquele CP já tinha comprado. Ou seja, não era um negócio que poderia crescer mais com vendas, era um negócio que tinha que crescer com retenção. E aí eu fui olhar para toda a minha carteira de clientes da vida e eu tinha mais de 70% de tudo que eu faturei na rua e 30% em casa. Eu tinha 30 e tantos milhões de reais na rua e 20 e tantos milhões de reais em casa. Não, 15 e poucos milhões de reais em casa.
Ou seja, tudo que eu vendi simplesmente correu num grande balde furado, só que foi muito caro trazer esse cliente. Tem CAC. Só que se o churn, ou seja, o cancelamento dessa base é alta, no final essa receita não fica comigo, eu tenho prejuízo. Foi isso que aconteceu na minha empresa. E eu tive que fazer um puta turnaround, desci para a cadeira de CEO. Meu CEO saiu da empresa, eu demiti, fiz um layoff gigantesco. Cara, a gente saiu de 1 milhão de custo para 400 mil por mês de custo. Eu desci para operação, desci para ser closer. Cara, a gente fez um puta plano de guerra, eu e minhas alianças aqui, minhas diretorias, minhas lideranças aqui da diretoria, gestão da Highscale, a gente foi para 22 pessoas, reestruturou a máquina, começou a ficar muito mais eficiente, eu comecei a olhar para o cliente. Eu comecei a fazer call com fundadores geniais que tinham muito potencial e eu olhava no olho do cara e o cara tava triste, mano. Eu comecei a fazer call com gente que tinha muito potencial, gente que era incrível, mas estava cansado de ter comprado 5 mentorias, tá puto com o mercado, não ter resolvido o problema e tá pensando em sair desse mercado, achando que é coisa de picareta. Eu conversei com gente brilhante, meu irmão. Brilhante. Que tinha placas de faturamento gigantes atrás dele na call. E que estavam chorando na call comigo, porque estavam tendo prejuízo, não tinha mais caixa na empresa e ia quebrar. Fui descendo para a operação e olhando olho no olho dos meus clientes e potenciais clientes, que eu vi gente depressiva, meu irmão, mesmo faturando pra caralho, me ligando com crise de ansiedade, mano, mal, burnout. E aí eu vi, velho, no olho do mercado, um faturamento que pode até ser pesado, mas com a vida pesada. Ou seja, lucro leve, vida pesada. E eu entendi que o High Life, que é um negócio que eu falo há muito tempo, ele é sobre lucro pesado e vida leve. Mas as pessoas não estavam vivendo. E a culpa não era minha. A culpa não era delas. A culpa era da porra do sistema, que eu tô chamando de pirâmide do burnout. A pirâmide do burnout é a eterna corrida dos ratos que esse mercado foi criado e que, inclusive, eu ajudei a criar. Eu fui parte desse sistema, inclusive, mas eu era só uma peça dele. Uma corrida dos ratos que o mercado foi criado para vender hora de pessoas excelentes, com churn alto, criar uma máquina de correr atrás de cliente novo, porque não dá conta de entregar a hora com escala e qualidade, ter um negócio que literalmente é um balde furado, trocando tempo por dinheiro. No final. No final, você não resolve o problema do cliente, ele não renova, ele não tem upgrade, ele não tem LTV, ele não compra mais nada da tua empresa, ele vai embora e sai falando mal de você. Você está no mercado pequeno, não vende mais, quebra. Ou fica pequeno para sempre. Dá para você faturar, sim, 5, 10, 15, 20 milhões. Os caras que inclusive crescem são os caras que saíram do jogo de mentorias e entraram no jogo de empresas. Que são empresas que vendem High Ticket as a Service, mas ainda existe um próximo nível depois disso, que é o HTTP as a Service, que eu vou mostrar para vocês. Mas assim, a grande sacada aqui o grande ponto que vocês precisam entender aqui, turma, é que trocar tempo por dinheiro é coisa de autônomo. E todos vocês estão operando como autônomos num negócio que tem potencial multimilionário. Então vocês têm negócios com potencial multimilionários na mão, mas vocês são autônomos. E o que financia e mantém essa pirâmide do burnout de pé é o pensamento de autônomo do mercado e dos empreendedores. O que que o autônomo gosta? O autônomo gosta de trocar habilidade por dinheiro. Ele gosta de previsibilidade. Ele gosta de ser bem pago. Ele gosta do feedback do cliente. O que que o autônomo pensa? Ninguém faz melhor do que eu. Eu sou o melhor de todos. O que que o autônomo porra, o que que é o medo do autônomo? É ver os clientes falando mal dele. O que que é a maior dor do cliente, do autônomo? É escalar. Porque para ele ganhar mais dinheiro, ou ele vende mais caro, ou ele vende mais, trabalha mais horas. Ou seja, a dor dele é que ele nunca sabe como ganhar mais dinheiro, que ele é um autônomo. O que que o mercado precisa ser? Empresários e investidores. Então, na corrida do Robert Kiyosaki, no quadrante financeiro, ele fala de empregado, autônomo, empresário e investidor. O que que o empregado gosta? Feedback do chefe.
Troca tempo por dinheiro. O que que o autônomo gosta? Feedback do cliente. Troca tempo por dinheiro. O que que o empresário gosta? Feedback da equipe, mandando bem. E principalmente, ele gosta de sistemas, processos e pessoas que gerem lucro líquido em escala. O que que o investidor gosta? O investidor gosta de ter múltiplos sistemas de lucro e escala. Mas o autônomo está lá, trocando tempo por dinheiro. Só que o autônomo, ele tem Instagram. E aí ele olha no Instagram, o Henrique Marinho comprando empresas e fazendo coisas, e ilhas e caralhos. Ele vê o Thales Gomes liderando G4, tendo marca, 500 funcionários, escritório. Ele vê o Thiago Nigro, gigantão, não sei o quê. Ele vê o Flávio Augusto. E ele quer fazer o que esse cara faz. E aí ele começa a tentar fazer o que esse cara faz, seguir esse guru, fazer, colocar em prática as coisas que esse cara faz, e ele toma no cu e só continua ainda mais fundo na pirâmide do burnout. Ele só pega mais responsabilidade na pirâmide do burnout e ele só vai tomando no cu. Só que o que que ele tem que fazer? Ele tem que não fazer o que o investidor faz. Ele tem que pensar como o investidor pensa. E aí, ele é um cara que faz o que o investidor faz, pensando como o autônomo pensa. E aí, ele vai lá e se enfia mais fundo na pirâmide do burnout. O único caminho de furar a pirâmide do burnout é o high profit. E o high profit é filosofia e modelo de negócios e método. O high profit é isso. E eu não tô trocando slide, eu tô no gogó. E aí, cara, qual a parada? Qual que é a parada que você precisa entender? É que você precisa trocar o seu modelo mental para criar sistemas com processos, pessoas, tecnologias, métodos que gerem lucro líquido em alta escala. Porque se você é autônomo, você entrega seu propósito no mundo para 100 pessoas. Se você é empresário, você entrega seu propósito no mundo para dezenas de milhares de pessoas. Se você é investidor, você leva seu propósito no mundo para milhões de pessoas. E, cara, não é que você só vai ser feliz ou só vai ser rico se você for empresário ou se você for investidor. Não. Não, tem dono executivo do McDonald's, é um empregado, mas ele ganha muito mais dinheiro do que você juntos. 20 milhões de dólares de salário por ano. Mas ele é empregado. Não, não é que você tem que ser empresário, não é que você tem que ser investidor, não é que você tem que fazer. Não. Mas é que você não pode fazer no seu negócio, sendo dono de negócio, querendo crescer, querendo ser empresário. Pensar como o autônomo pensa, fazendo o que o investidor está fazendo, aí você vai se fuder, pô. Que foi o que aconteceu comigo. Tu acha que a Highscale foi para 1 milhão por mês de custo ano passado? Por quê? Porque eu tentei fazer o que os caras faziam sem pensar como eles pensavam. Eu tentei fazer o que o G4 fazia, por exemplo, sem pensar como os fundadores do G4 pensavam. Você está tentando fazer o que o Henrique Marinho faz sem pensar como o Henrique Marinho pensa. E é nessa que você só se enfia mais fundo na pirâmide do burnout. E o único jeito de você sair dessa porra dessa pirâmide é você ter filosofia, pensamento crítico e questionar o sistema. Você precisa questionar o sistema. Você tá nessa aula, você tá questionando o sistema que você tá. E aí você começa a pensar diferente. Você começa a avançar para ser empresário. E você sempre tem duas pernas, turma. Sempre tem duas pernas. Só que tem uma perna que está muito para um lado e outra que está para o outro. Então, ou você é empregado autônomo, ou você é autônomo empresário, ou você é empresário investidor. Ou você é investidor empregado, ou você é empresário empregado, tanto faz. Você é esses caras ao mesmo tempo. O ponto é, no final do dia, o ponto é, você nunca vai conseguir ter o resultado que você vê no Instagram que os caras têm, que muitas vezes nem é esse resultado todo, eu te mostrei aqui, inclusive, sobre isso. Mas beleza, você não vai ter o resultado que esses caras têm, que esses caras têm, sem pensar como eles pensam. Primeiro você precisa pensar como eles pensam. E como que o empresário pensa? Primeiro o empresário, depois o investidor, ok? Primeiro o empresário. Como é que ele pensa? Ele não troca tempo por dinheiro.
Ele constrói sistemas, processos, lucros, desculpa, sistemas, processos, pessoas, tecnologias, métodos, que no final geram lucro. Lucro em escala, propósito em escala, sem o tempo dele e sem o dinheiro dele. Então, o empresário, ele não abre mão do tempo e do dinheiro, que são dois ativos escassos. Ele constrói, ele é um builder, ele é um high founder, ele é um builder, ele constrói sistemas, processos, lucros, métodos, empresas, utilizando o dinheiro dos outros e utilizando de sistemas que ele construiu para colocar dinheiro no bolso dele sem o tempo dele. É isso que o empresário faz. E o investidor faz isso em uma camada vezes 20, vezes 30. É por isso que a maioria das pessoas olham para mim e perguntam, Henrique, como é que tu toca tanta coisa, mano? Eu falo, você não pensa como eu penso. Acabou, mano. Acabou, mano. Eu tenho um fundo de investimento com 20 empresas, porra. Tá ligado? Tem 40 sócios, meu irmão. A gente tem, velho, porra, uns 15 negócios imobiliários aqui, de terreno, ilha, caralho, um monte de investimento diferente. A gente tem wealth management, cara, gestora de patrimônio. A gente tá lançando banco esse final de semana, turma, no High Circle. Como o cara faz isso? Como o cara faz isso? Não é como, é como ele pensa para fazer isso. E é assim que o High Founder pensa. O High Founder, ele constrói sistemas, processos, pessoas, marcas, ativos, usando sim o tempo dele para construir isso e não para garantir que isso funcione. E não usando o dinheiro dele para construir isso, e sim usando o dinheiro do cliente, do banco, de outras coisas. Então ele não usa nem o dinheiro dele, que ele já ganhou na vida e já construiu de patrimônio, e não usa o tempo dele, que são as únicas duas coisas finitas que o cara tem. Agora, o dinheiro do mercado é infinito, o dinheiro do banco é infinito, os recursos que ele pode construir é infinito, os talentos são infinitos, tudo é infinito. Entenda, para o empresário, tudo é infinito. Os recursos para produzir dinheiro para o bolso dele são infinitos, menos o tempo dele e o dinheiro próprio dele. De forma que você leve a olhar sobre essa ótica para o seu momento de vida hoje e pense que você provavelmente está mandando mal ou você provavelmente está mandando bem. O problema é que mesmo que você pense como empresário, mesmo que você tenha todos os recursos de empresário, se o seu negócio se chama um negócio de mentoria, você vai ser para sempre um autônomo que escalou. Um autônomo que adicionou complexidade ao seu negócio. Que pode sim, ao longo do tempo, fazer uma transição para o novo modelo, que é o modelo de High Ticket as a Service. Onde aí sim você tem tecnologias, processos, pessoas, métodos, comunidades, um portfólio de soluções que resolvam recorrentemente o problema daquele cliente que você resolveu atender. E não o seu tempo sendo trocado pelo dinheiro daquele cara, que você não tem capacidade nenhuma de escalar com qualidade e nem mesmo com matemática. Então, chegamos à conclusão que ou você. Vamos lá, chegamos à conclusão que se você tem um negócio, que você tem um negócio de mentoria, você fatura, não importa quanto você fatura. Se você é um negócio de mentoria, você tem que entender que você é um autônomo que escalou. Você tem que se colocar nesse, você tem que se auto-refletir. Você tem que falar, cara, eu quero fazer o que da minha vida? Cara, eu quero ficar viajando o mundo tranquilinho, cuidando dos meus filhos, vivendo a vida leve, trabalhando 2, 3, 4 horas por dia, uma renda extra e tal, ganhar dinheiro aqui com o meu conhecimento, ser um autônomo bem-sucedido, eventualmente ter um timezinho que opera, é um caminho. Cara, eu quero levar meu propósito para milhões de pessoas, eu tenho um propósito gigante, eu quero dominar o mundo, eu quero construir um negócio grande, eu quero ter uma marca forte, eu quero. Você não pode fazer isso pensando como você pensa. Ponto final. Não é sobre o método, não é sobre a gestão, não é sobre nada. É sobre como você pensa. Por isso que High Profit não é apenas um playbook de negócio. O título desse livro se chama The High Profit White Book, o livro branco do lucro. A ciência, a filosofia e a matemática mágica por trás dos High Founders, para construir uma vida leve com lucro pesado e legado duradouro. Esse é o nome do meu livro.
Ou seja, é filosofia, pensamento crítico, amadurecimento de autoconsciência do fundador enquanto papel dele no mundo, junto com playbook de negócio. 6 mecanismos para ficar rico. Isso é high profit. Então, é ciência, filosofia e matemática. Isso é high profit. É a ciência, filosofia e matemática que os high founders usam para ter lucro pesado, vida leve e legado duradouro. É isso que os high founders fazem para serem muito ricos e felizes e tendo uma vida leve, com muito propósito. E é assim que os high founders vivem. Então, esse é o nome do meu livro, eu vou lançar ele amanhã, 200 páginas, loucura. E dentro desse livro, um dos mecanismos é o High Ticket as a Service, que é o modelo de negócio que esse high founder opera. Que é o que você está prestes a aprender aqui agora, que na realidade prestes não, né? Você já está 1 hora comigo aqui aprendendo sobre esse modelo, que é o High Ticket as a Service, que é o modelo onde você, como empresário e investidor, constrói sistemas, processos, pessoas e, entre outras coisas, recursos e portfólio de soluções que para sempre, as a service, resolvam o problema do seu cliente. E aí você troca um cliente de mentoria que vai comprar conhecimento seu, vai consumir, vai embora, por um ativo de receita vitalícia. Um ativo de receita vitalícia que expande. Turma, eu tenho clientes de 3 milhões por ano, clientes de 2 milhões por ano, clientes de 4 milhões por ano. Como eu faço isso? Olhando para a cara dele e resolvendo todos os problemas que esse cara tenha, como investidor já. Então, como empresário dentro da Highscale, eu faço isso tendo todo um portfólio de soluções. Então, eu tenho comunidade, eu tenho consultoria, eu tenho serviços, eu tenho tecnologia, eu tenho educação, eu tenho dados, eu tenho educação para times corporativos, eu tenho um portfólio de soluções gigante como empresário na Highscale. Só que o meu cliente, ele precisa de mais do que educação, consultoria, tecnologia e comunidade. Ele precisa mais do que isso. E aí eu criei o High Capital, que é nosso fundo. Eu criei esse fundo em novembro de 2023, 2 anos atrás. Comprei a primeira empresa, High Pulse. Se tornou a maior assessoria de tráfego do Brasil para empresas de high ticket. Faz o tráfego dos nossos clientes. A empresa que tem 40 funcionários, great place to work, um puto escritório em Floripa, tá voando. Vai entregar 6 milhões de EBIT desse ano. Uma empresa que tá voando. Tem 2 anos no portfólio. Desde então, desde novembro de 2023, eu adquiri um portfólio de mais de 20 empresas que todas elas operam usando High Profit, todas elas operam com High Ticket as a Service. E elas resolvem o problema do meu cliente. E são as highs, né? Então eu tenho High Finance, que toca o teu financeiro, eu tenho High Stage, que faz teus eventos, eu tenho High Wealth, que cuida do teu patrimônio, eu tenho High Legal, que faz teu jurídico, eu tenho High Accounting, que faz teu contábil, eu tenho High Webinar, que faz teus webinars, High Agents, que faz tua AI, High Copy, que faz tua copy e entre outras investidas no nosso portfólio. E eu entendi que esse cara, ele precisa de soluções também financeiras. E aí eu fundei o MH Private. O MH é um portfólio de soluções financeiras. É o Make Hire, que vem do nosso discurso de fazer isso grande de novo. O MH Private é um ecossistema de soluções financeiras que atende o high founder de ponta a ponta. E aí, qual que é a parada? Você entende que é complexo fazer isso, mas que você como empresário você, como empresário, você resolve isso dentro da sua empresa, como investidor, você resolve isso com várias empresas, mas o foco continua sendo olhar para o seu cliente e resolver continuamente o problema dele. Você está pegando a visão? Ou seja, o High Ticket as a Service, no final do dia, o High Ticket as a Service, ele é sobre você olhar no fundo do olho do seu cliente e criar um portfólio de soluções que, de forma recorrente, mensal e para sempre, assim como Netflix, água, luz, energia e entre outras contas recorrentes que você paga para sempre, o seu cliente nunca mais vai embora. E ele simplesmente expanda o quanto ele te paga ao longo da vida. Essa é a sacada do High Ticket as a Service. Sacou?
Essa é a sacada do High Ticket as a Service. E como que você faz isso? Como que você faz isso? Você faz isso em duas fases aqui inicialmente. Primeiro, você cria impacto recorrente, e segundo, você cria custo de troca. A arquitetura da oferta as a service ela é lastreada em impacto recorrente e custo de troca. E você faz isso dentro de uma lógica de um produto, uma escada de valor, todos os negócios, multinegócios, um fundo, não importa quantas empresas você tenha. Não importa, não importa qual seja o seu momento. Se você tiver uma oferta que tenha impacto recorrente e custo de troca, pum, você ativou a recorrência. Por que que você não para de pagar energia? Porque energia tem impacto recorrente e custo de troca. Tenta trocar a tua energia para tu ver o que acontece. Liga para o teu fornecedor de energia e fala que vai trocar, vai usar outro. Meu irmão, dá um trabalho gigante, ou seja, é caro trocar, você vai ficar sem energia na sua casa durante alguns dias para trocar. Ou para de pagar energia para tu ver se no mês seguinte tu não tem energia. Por quê? Porque tem custo de troca. O grande ponto que você precisa entender aqui dessa equação, tá? Primeiro, sobre custo de troca, é que você tem que parar de vender produto e vender parceria de resultado ao longo da vida. A métrica que eu uso é 10% da receita do meu cliente tem que estar comigo, no mínimo, ao longo da vida. Então, se o meu cliente ele entra faturando 30 mil por mês, eu cobro 3 mil por mês dele, eu estou cobrando 10% do quanto ele fatura. Só que se eu ajudo esse cara a faturar 1 milhão por mês, eu deveria estar ganhando 100 mil por mês com ele. E é aqui que o teu negócio de mentoria não tem capacidade de fazer isso. É aqui que o teu negócio de mentoria não tem capacidade de cobrar 100 mil por mês de um cliente que cresce com você. Eu tenho clientes que faturam 20, 30, 40 milhões por ano e eu não consigo, não conseguia morder 10% da receita desses caras. Mas quando eles entraram, faturavam pouco, eu conseguia. Via mentoria, via mastermind, via consultoria, via produtos normais do mercado de high ticket. Entende? Só que conforme esse cara cresce, eu tenho que continuar cobrando. Ou seja, eu tenho que ser um parceiro de resultado ao longo da vida desse cara. Então, o primeiro checkpoint é mudar o paradigma para o cliente. Não compra uma geladeira. Ele compra a energia que mantém a geladeira viva. Ele compra acesso contínuo ao seu resultado, de forma recorrente e as a service. Para fazer isso, você precisa de duas coisas. Primeiro, justificativa mensal e segundo, custo de troca. Custo de troca é a cola que prende o teu cliente nesse jogo. Eu já vou te falar sobre isso. Mas a justificativa mensal é por que, por que, por que que o cara, meu irmão, entenda, por que que o cara deve pagar o próximo boleto? Juro, ele teve o que nesse mês? Ele teve o quê? Um grupo de WhatsApp que ele nem leu? Dois encontros ao vivo que ele nem foi? Um CS que mandou mensagem e ele nem respondeu? Um formulário que ele recebeu e não fez nada? Cara, por que que ele vai pagar o próximo boleto, cara? Aí ele paga mais um. Aí no mês seguinte ele tem expectativa de vai lá, vai ter alguma coisa e de novo nada. De novo uns encontros que ele não foi. De novo um monte de conteúdo que ele não viu. E aí o que acontece? Ele paga mais um boleto só pra ver. Quer dizer, o que acontece? Ele atrasa. E aí ele fica pensando, será que eu pago? Será que eu não pago? E aí ele fica inadimplente. E aí ele some. E aí ele cancela. Isso já aconteceu com você? Manda no chat, sim ou não. Alguma vez, algum cliente seu entrou engajado, desengajou, parou de pagar e sumiu? Cancelou? Comenta aí. Comenta aí. Alguma vez na sua vida isso já aconteceu? Se você vende um produto, qualquer high ticket, pô, qualquer produto, pô, pode ser. Isso acontece normal, né? Às vezes você compra uma casa com piscina, você quer ir na piscina todo dia, depois você enjoa da piscina, né? Aí você não vai mais. É que nem a mentoria. O cara compra a mentoria, aparece em tudo, depois some. Certo? Essa é a parada, velho. Essa é a parada. Beleza? Se o teu cliente não tem impacto recorrente, você jamais terá receita recorrente. Você pode ter um produto pago em 12 vezes, mas você não tem um negócio recorrente. Existe uma grande diferença entre um produto pago em 12 vezes e um negócio recorrente. O que que as pessoas fazem para se proteger por aí? Elas fazem contratos de mentoria, dizem que a mentoria custa 30, 27 é entregue no primeiro mês, 3 é entregue ao longo do ano. Se o cara cancelar, ele tem que continuar pagando o resto ou tem uma multa abusiva. É isso que as mentorias fazem por aí. É isso que os concorrentes fazem. Eles vendem como produto, até para pagar menos imposto.
na parte tributária. Só que, cara, é um produto que você paga aí o cara cancela, já teve acesso às aulas, ele vai querer meter o louco aqui pra cima de mim, dizendo que não quer pagar mais. Irmão, a galera fala isso, velho. Que vergonha na cara do caralho, mano. Mano, o cliente tá dizendo. Se o cliente cancela, ele tá dizendo na sua cara que o seu produto é terrível. Ele tá gritando: seu produto é uma merda. E o cara tem orgulho de olhar e falar. Esse cara aí todo otário querendo levar meu dinheiro, esse cara, esse cliente inadimplente, filha da puta, que paga e não, que não paga e usa, esse cliente filha da puta E tudo bem, vai ter cliente ruim, mas você entende que no final do dia a responsabilidade é sua. É que nem você dizer que não vende e botar a culpa no seu vendedor, mas cara, você que contratou esse cara, você é o líder desse cara, você é o gestor desse cara, tá botando a culpa no vendedor, meu irmão. Você é o dono, brother. Como assim? E aí é o cara botando culpa no cliente. Ah, não, esse cliente aqui era ruim. Ah, não, esse cliente aqui não era qualificado. Ah, não, o comercial botou pressão demais. Irmão, seu produto é uma merda. Seu produto é ruim. Não gera impacto recorrente. Você tem coragem de vender em 12 vezes no boletinho com um mês de carência? Entre agora, pague um sinal de R$ 100. Primeiro boleto em 30 dias, depois mais 12 boletos. Você tem coragem genuína de aprovar isso no seu time de vendas? Você não tem, meu irmão. Você não tem, pô. Não tem, pô. Por quê? Porque você sabe que o boleto 4 não vai ser pago, brother. Você sabe, porque não tem uma lógica de impacto recorrente e não tem uma cola. E como é que você. A pergunta silenciosa que teu cliente faz todo mês. E, de novo, esse cliente é uma pergunta muito silenciosa, tá ligado? Tipo assim, esse cara, ele não fala pra tu, pro teu financeiro, pro teu CS, o que que eu tive esse mês? Ele não fala, ele só pensa de noite. Quando chega no dia 20, que é o dia que chega teu boleto, ele pensa, caralho, o que que eu usei esse mês mesmo? E aí você pensa, nada. Qual que é a solução para isso? É transformar sua entrega em um ciclo mensal de gestão de progresso. Você precisa fazer o seu cliente se apaixonar pelo processo e sentir progresso. Você precisa fazer o seu cliente se apaixonar pelo processo e sentir progresso. Veja, o que que as escolas fazem? Elas fazem o aluno seguir rigorosamente o processo, ir na aula todo dia de 7 da manhã, não atrasar, fazer as provas, piriri, ororó. E ela faz o cara se sentir em progresso. Ele aprende, ele passa de ano. Mas se o cara reprova, ele fica. A mãe do aluno fica puta de ter que pagar um ano de novo pro cara aprender a mesma coisa porque ele reprovou, por exemplo. É a mesma forma que o seu cliente se sente renovando sua mentoria. E é a mesma forma que o seu cliente se sente tipo assim, sem usar nada do teu produto. É como se teu filho, tu estivesse pagando a escola todo mês, 2, 3 mil por mês pro teu filho, e ele não tá indo, cara. O que que tu vai fazer? Se tu tem filho, tu paga 3 mil por mês na escola dele, 4 mil por mês na escola dele, 10 mil por mês na escola dele, e ele falta aula todo dia e ele não passa de ano. Cara, o que tu vai fazer? Tu vai tirar teu filho da escola? Tu vai dar cheer na escola, certo? Mas o sistema da escola faz com que quase nenhum aluno chegue nesse nível, certo? O sistema da escola faz que o aluno vá todo dia, faz que o aluno siga bem o negócio e faz com que o aluno não tenha churn, ou seja, não reprove e não saia da escola. O que acontece no sistema público, turma, de educação? O time de CS é ruim e o cliente é menos qualificado. Se o time de CS é ruim e o cliente é menos qualificado, o que acontece? O cliente não avança no processo, ou seja, não tem disciplina de ir nas aulas e não tem progresso. Ele não passa de ano, na real passa, mas não aprende. E aí o que acontece? Um problema gigante de educação no Brasil, junto com um churn gigante nas escolas, ou seja, gente que não termina de estudar. Cara, as escolas públicas são um case de CS ruim que não retém receita porque o cliente não tem progresso e não usa o processo. As melhores escolas do Brasil, que custam 20 mil por mês, que os ricos estudam em São Paulo, são extremamente eficientes em fazer o aluno ter progresso. O que acontece? Não tem churn, são os alunos de maior sucesso do mundo. Harvard formou os maiores gênios da história fazendo isso. E a escola pública do Brasil não fez nada fazendo isso. Você é Harvard
ou a escola pública do Brasil no seu mercado? Você é Harvard ou você é a escola pública do seu mercado? Pense sobre essa analogia. Quem que você é no seu mercado, tá? O seu cliente, ele curte o processo, vive o processo, segue o processo, garantidamente. Você se preocupa com o seu cliente seguir seu método, seu processo, garantidamente. Se sim, show. Se não, cara, temos um problema. E o teu cliente ele está em progresso, o teu modelo de negócio viabiliza progresso. Você tem o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano do fundamental, o sexto ano, o sétimo ano, o oitavo ano, o décimo ano. Você tem isso? Você não tem. Então veja, você é uma escola pública que tem até a quarta série. Esse é o seu negócio hoje. Que negócio terrível, cara. Você tem que ser o quê? Você tem que ser a união do maternal até a pós-graduação pro teu ICP no nível Harvard. Você tem que deixar de ser a escola pública que vai até a quarta série no teu mercado e ser do maternal até a pós-graduação do teu mercado no nível Harvard, formando os maiores gênios do seu mercado. E, cara, a High Scale é isso. A minha empresa é isso. A minha empresa é isso. Formando High Founders. É isso que eu escolhi fazer. E você vai fazer isso no mercado que você digitou ali, ajudando agências, ajudando os mentores, ajudando empresas que querem aprender financeiro, ajudando o que você quiser, mas no final é isso. Então, você transformar seu programa de aceleração, sua solução de high ticket, seu high ticket as a service num ciclo mensal, onde o cliente tem uma gestão do progresso, é algo genial. Diagnóstico e meta do mês, acompanhamento de execução, relatório de progresso e planejamento do próximo nível. Seu cliente se sente em avanço contínuo, que nem os alunos da escola. Semana um e 2 aula, semana 3 preparação para a prova, semana 4 prova, semana um do mês seguinte resultado da prova anterior, estudo para a próxima e bora e vai igual aqui. Diagnóstico e meta do mês, acompanhamento da execução e aí vai.